Olá, meus amigos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a palavra conta o momento em que Jesus vem ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas. Jesus havia multiplicado os pães, os peixes, e após se despedir da multidão, ele sobe ao monte para orar, e os discípulos entraram no barco e cruzavam ali o mar da Galileia. E veio uma tempestade grande. Jesus estava no monte orando e eles cruzando o mar da Galileia. Veio uma tempestade terrível. E perto, entre 3 e 6 da manhã, a Bíblia diz que Jesus vem até eles, eles já estavam bem cansados, e Jesus vem andando sobre as águas. E a Bíblia diz que gritaram com medo, achando que era um fantasma. Jesus disse que não era. E o Pedro, então, ao constatar que era Jesus, ele pede para ir até onde Jesus estava andando sobre as águas. Olha comigo então Mateus 14, no verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Eu entendo que, dentre tanta coisa, esse texto, o Pedro estava dentro do barco. Jesus não tinha mandado que ninguém andasse sobre as águas. A ordem de Jesus foi que entrassem no barco e fossem para outra banda. Essa era a ordem de Jesus. Jesus não disse assim: entra no barco, vai até no meio do mar, dá uma voltinha sobre as águas. Não. Entra no barco e vai até outra banda dentro do barco. Não era para sair do barco. Mas o Pedro pede para Jesus: Jesus, deixa eu ir aí onde o Senhor está. Jesus até deixou, mas não era a vontade dele. Jesus permitiu que o Pedro andasse sobre as águas, mas não era essa a vontade de Jesus. A vontade de Deus, ela pode ser permissiva, ela pode ser perfeita. Vontade perfeita é quando Deus quer que você faça algo. Vontade permissiva é quando Deus permite, Deus deixa que você faça. Jesus deixou o Pedro andar sobre as águas, mas não era essa a vontade dele, era uma permissão. É como um filho. Talvez há algo que o seu filho te peça que você não quer que ele faça, mas você deixa, você permite até, mas não queria. É diferente quando você diz: meu filho, faça isso. Aí é a vontade perfeita. O Pedro, então, ele sai do barco. Eu tenho falado que às vezes a pessoa está dentro do barco, mas está insatisfeita dentro do barco e fica só esperando uma palavra para sair do barco. Numa empresa, às vezes o funcionário não está feliz na empresa, ele fica aguardando uma oportunidade para sair, que o patrão fale alguma coisa, às vezes até se atrasa, faz o trabalho mal feito, para que o patrão o mande embora, para que o suspenda, para que ele possa ter um argumento: olha, eu saí porque o patrão falou, eu saí porque alguém... Não, na verdade ele já queria sair. A insatisfação estava com ele dentro do barco. O barco pode ser uma empresa, o barco pode ser uma igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está insatisfeita com a igreja, esperando só uma oportunidade para ter uma desculpa, para dizer: eu saí por causa do pastor, saí por causa do membro, saí por causa disso. E às vezes o barco pode ser a própria família. Pessoas que estão insatisfeitas dentro de um casamento, dentro de uma família, aguardando só uma palavra, uma oportunidade para saírem também. E Jesus, ele falou: sai, Pedro, você quer ir, você vai. Mas na verdade não era essa a vontade de Jesus. A vontade de Jesus não é que você saia do barco. E se você sai do barco, você vai afundar. Quantas pessoas que a gente vê que saem do barco e afundam? Saem da igreja porque estão insatisfeitas com ela e afundam. Saem de casa porque estão insatisfeitos com a sua família e afunda. Saem da empresa porque está insatisfeito com a empresa e afunda. A solução não é sair do barco, mas resolver a questão da insatisfação. O que é que está trazendo insatisfação para você? Converse. Se é com o patrão, converse com o patrão. Se é na igreja, converse com o líder. Se é em casa, converse com o cônjuge, com o pai, não sei. Mas não pode ficar com essa insatisfação, porque ela vai fazer você sair do barco. E se sair do barco? Até vai ficar sobre as águas um pouquinho. Parece que está dando tudo certo. Lembra do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai. Por um tempo ele andou sobre as águas, estava com dinheiro, gastando e tal, tudo bem, parecia que estava tudo certo. Estava andando sobre as águas, mas teve uma hora que afundou. E quando afundou, foi parar dentro da lama com os porcos. Como tem gente dentro da lama agora, na sujeira, junto com os porcos. Quando ele acorda, ele volta para a casa do pai. Teu lugar é na casa do pai. Então veja, ele volta para o barco dele. Talvez você saiu do barco também por causa de um momento de insatisfação, saiu do barco. Não, volte para o barco. O seu lugar é dentro do barco. Tanto é que Jesus, ele pega o Pedro, segura na mão dele, tira o Pedro daquela situação
e coloca o Pedro de novo no barco e vai com o Pedro dentro do barco, como que dizendo, olha, a minha ordem não era para andar sobre as águas, ainda que tenha sido uma experiência boa, mas não era o que Jesus queria. Jesus vai com ele dentro do barco até outra margem. O desejo de Deus não é que você saia do barco, não. Então, o conselho que eu te dou, não saia do barco. Pastor, eu estou insatisfeito com a minha família, estou insatisfeito com a minha igreja, mas não saia do barco. Ore a Deus para Deus resolver essa questão dessa insatisfação. A insatisfação sai e você fica firme com Deus e você vence em nome de Jesus. Não saia do barco. Deixa eu orar com você. Pai, eu abençoo essa pessoa. Coloca a tua mão sobre a cabeça dela, sobre a vida dela e ajuda. Eu repreendo essa insatisfação que o diabo plantou no coração dela, que ela seja livre disso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus amigos, Deus abençoe. Um grande abraço então do amigo Pastor Paulo. Fiquem com Deus.